Nós precisamos nos conscientizar que o que acontecia e o que valia para aquela época acontece e vale na época de hoje. 1 Pedro 4, versículo 12, acharam? Diz assim: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos. Então o apóstolo Pedro está dizendo assim: não estranhe, ou seja, não fique apavorado, não fique perplexo, como que você tivesse caído aqui agora e olhou para um lado e outro e está acontecendo isso. Esse é o original que ele fala no versículo 12. Pelo contrário, versículo 13. Alegrai-vos, na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, se você não está pronto para o sofrimento, você não é a pessoa para o dia da alegria, da exultação, da glorificação. Versículo 14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, viva triste, viva amargurado, viva aí com o semblante fechado. É isso? Não. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassinos, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Se estamos sofrendo, se estamos num momento difícil, não devemos nos sentir envergonhados. Eu estou com uma vergonha porque eu vivo com esse problema. Não, antes glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Como é que eles vão conseguir? Se é difícil para nós, como é que esse pessoal vai conseguir? Não vai conseguir. Mas nós vamos conseguir. Que Deus abençoe você. Vamos sentar. Eu poderia fazer uma série de N mensagens através dessa observação de Paulo, essa exortação de Pedro para a igreja. Quando ele falou isso, quando ele escreveu isso, não estavam os crentes nas filas dos hospitais, nem tampouco dependendo da UPA, estavam sendo jogados na cova dos leões. O que é pior? O que é pior? Então, Pedro vê que o Império Romano está querendo acabar com a igreja e ele se preocupa das pessoas que não estão entendendo o que Jesus tinha falado. Se mataram o pastor, o que vão fazer com as ovelhas? Mas parece que a gente não quer que seja assim. O que é assim. Então a gente começa sabe? Meu Deus, como é que pode?
Pode. Isso tudo faz parte. Eu vi a foto dos pais de Iradilma, quem sabe que esse é o momento deles levarem a luz e a palavra para aquelas pessoas ali. Porque eu não gosto de ir ao hospital. De repente, quem sabe que é o momento que Deus me dá uma chikungunya e zika, para eu chegar lá e poder falar da vida com Deus no céu. Agora, se eu me sinto envergonhado, então eu não poderei participar da glória que está reservada para nós. Meus amados, preste atenção, você que está me vendo aí no YouTube, todo cristão, quando fala diferente, não sei de qual Bíblia tiraram isso, mas todo cristão precisa experimentar fogo ardente, tempestades, tribulações e provações. Isso faz parte do nosso cardápio. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Já viu alguma coisa agradável no vale da sombra da morte? Palavras de um rei que confiava em Deus. No mundo tem as aflições, palavras do Senhor Jesus. Por que a gente não quer aceitar a verdade? Por que ficamos perplexos? Por que a gente fica como pode acontecer? Isso pode acontecer porque todo cristão precisa experimentar fogo ardente, tempestades, tribulações e provações. E com isso eu quero iniciar uma série de mensagens sobre estas coisas desagradáveis que nós não queremos, mas nós temos que passar. Uma das mais importantes razões pelas quais nós passamos o fogo ardente, as tempestades, tribulações e provações, é para a gente conhecer e desfrutar do poder, das vitórias e das consolações da graça de Deus. Eu botei em negrito nesse texto que a gente acabou de ler algumas razões pelas quais nós não devemos estranhar e devemos passar por isso. Primeiro, que foi destinado para nos provar. Quem não conhece e não desfruta da graça não consegue ser aprovado nesta provação. É a graça de Deus que nos dá poder e vitória para a gente passar por essas filas do UPA, da gente, mesmo com a chikungunya, com zika, a gente glorificar o nome do Senhor. A outra razão é que são nesses momentos que nós mostramos a alegria do Senhor, quando Ele diz, pelo contrário, alegrai-vos. A outra razão é que quando nós somos injuriados ou passamos por um momento de fogo ardente, das tempestades, tribulações e provações, nós somos bem-aventurados, muito diferente do que o mundo fala. Como é que eu posso encontrar felicidade no meio do fogo ardente? Mas eu no fogo ardente é como uma sarça que está sendo purificada, depurada e não se queima, não vira cinzas. Mas quem não conhece a graça de Deus vira cinzas. Aí Pedro fala o que Paulo falou também, não se envergonhe desse momento. Não fique com vergonha de você estar desempregado. Não fique com vergonha de você não estar recebendo tanto quanto você acha que deve pela a capacidade que você tem. Não se envergonhe pelas coisas erradas que fizeram contra você. Não se envergonhe disso e de nada. Antes, nesses momentos, glorifique a Deus com esse nome.
Mas parece que a gente não quer viver o reino de Deus. Parece que a gente quer fazer a corrente de 7 semanas para essas coisas não acontecerem com a gente. Aí Pedro chama a atenção, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus, você acha que no céu vai viver qualquer um? Não vai não. Tem que passar pelo fogo ardente, tem que passar pelas tempestades, tem que passar pelas tribulações, tem que passar pelas provações e ser aprovado para viver no céu. Agora, vamos parar de viver de maneira hipócrita, como foi falado hoje pela manhã. Deus vai cuidar de nós. Deus está disciplinando os seus filhos e as pessoas que Ele separou para levar para o céu. É por isso que o fogo ardente, as tempestades, tribulações e provações são inevitáveis. Você não vai conseguir impedir isso. São as perdas, no momento das perdas que a gente glorifica o Senhor. E quando alguém chega para a gente e diz, ué, cadê teu Deus? Ô, rapaz, meu Deus está me sustentando. Se você estivesse no meu lugar, você estava caído no chão. A graça de Deus é ilustrada e magnificada no fogo ardente, nas tempestades, nas tribulações e nas provações dos crentes. Todo cristão permanece firme. Anota isso. Todo cristão permanece firme em cada fogo ardente, em cada tempestade, em cada tribulação, em cada provação. E ele permanece firme crendo no que Paulo escreveu aos Romanos. Abre lá capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28. O que está escrito aí na sua Bíblia, Romanos 8, 28? Já. Não, não é só o Ricardinho, não. Vamos lá, todo mundo junto. Já. Mas às vezes, parece que em meio ao fogo ardente, tempestades, tribulações e provações, de acordo com as nossas ações e reações, parece que a gente não sabe disso que Paulo disse que sabemos. Muitas vezes, em meio ao fogo ardente, tempestades, tribulações e provações, devido às nossas ações e reações, parece que a gente não ama a Deus como Paulo disse que nós amamos. Muitas vezes, parece que em meio ao fogo ardente, tempestades, tribulações e provações, de acordo com as nossas ações e reações, parece que nós não somos chamados segundo o propósito de Deus, como Paulo disse que nós fomos. A questão é, você sabe que todas as coisas cooperam? Essa é a primeira. Segundo, você ama a Deus? Terceiro, você foi chamado mesmo segundo o propósito de Deus? Então a gente não pode estranhar o fogo ardente, a tribulação, a tempestade e as provações. Porque a finalidade destas coisas é nos fazer cada vez mais saber que tudo coopera para o bem. Todas essas coisas cooperam para que a gente ame cada vez mais a Deus e não se afaste de Deus. Você quer ver a diferença de quem ama e quem não ama? É que no momento das provações, fogo ardente, tempestade e tribulações, quem não ama se afasta. E quem ama cada vez, quem passa e é chamado segundo o propósito de Deus, cada vez mais ama a Deus. E quanto mais o fogo, mais ele sabe, eu pertenço ao Senhor, Deus me chamou, eu sou de Cristo e eu estou sendo aprovado. Eu estou sendo provado e com a graça de Deus eu serei aprovado. Parece às vezes que a gente não sabe. Parece que a gente não acredita no nosso amor por Deus.
Às vezes nós duvidamos de que Deus vai nos levar para o céu. Então hoje eu estou usando esses dois apóstolos, os expoentes do colégio apostólico, Pedro e Paulo. Pedro está falando, não estranhe. Paulo está dizendo, mas nós sabemos que todas as coisas cooperam. Todo cristão crê que em meio ao fogo ardente, tempestades, tribulações e provações, em última instância, uma verdadeira bênção pode surgir. Eu estou orando para Deus mudar a sorte de vocês. Mas Deus é como ele me falasse, mas esse pessoal tem que acreditar que eu estou nisso. Você tem que ter expectativas de que o fogo ardente não vai fazer você virar cinzas. Você tem que acreditar que as tempestades não vão afogar você. Você tem que acreditar que as provações vão aprovar você por causa da graça de Deus. Todo cristão crê também que Deus realizará um livramento imediato. Ou, se não vier o livramento imediato, Deus está contigo dentro da fornalha. Deus está contigo na cova dos leões. Deus está contigo no fogo ardente. Deus está contigo nas tempestades. Você não pode duvidar disso. Se Deus não livrar imediatamente, Deus vai estar com a gente ali para o fogo não nos queimar. Todo cristão, quando passa por fogo ardente, tempestades, tribulações e provações, provavelmente passa porque está seguindo ao Senhor. A palavra de Pedro não foi para o Império Romano, foi para a igreja em Jerusalém. A palavra de Paulo não foi para os cidadãos romanos, foi para a igreja que estava localizada em Roma. Deus tem um trabalho que quer realizar. Acredite nisso. Ele tem um desejo por um resultado que ele quer produzir com o fogo ardente, as tempestades, as tribulações e provações. Deus tem um trabalho que Deus está realizando e nada, nem ninguém, nem as correntes das igrejas neoliberais vão impedir do fogo nos depurar. Vão impedir das tempestades nos inundar. Porque isso é obra de Deus na nossa vida. Quando você passar pelos portais eternos, você vai passar convicto, conforme a música do Paulo Brito. Foi graça, foi o poder da graça que me fez ultrapassar os portais eternos. E olha, o que eu passei lá embaixo não foi barato não. Mas Deus me fez vencer. Foi pela graça. E somente a graça de Jesus me fez entrar aqui. Em momento algum você vai dizer, eu sou o cara. Não. Porque o fogo ardente deixa a gente meio quente. As tempestades molham a gente. E chegam nessa hora, a única coisa que a gente precisa crer é que Deus está nisso daí. Não é o diabo. O diabo é um figurante. Sabe o que é o figurante? Entra mudo e sai calado. O figurante não tem o poder, não é o coadjuvante, não é o papel principal. Nós somos os artistas. E o Senhor é o ator principal disso tudo. É Ele que organiza isso tudo. Na realidade, existe fogo ardente, tempestades, tribulações e provações tão ruins que ficamos desesperados. Fogo ardente, tempestades, tribulações e provações virão. E por meio destas coisas, Deus trabalha.
numa viagem que estava fazendo com a Ilma, a gente estava ouvindo a mensagem de um grande líder de igreja neoliberal. E ele falando assim, Deus não quer que você passe por estas coisas. E eu vou falar para você, Deus quer, e é Deus que está providenciando e patrocinando você passar pelo fogo ardente. Se quiser, a gente é só pegar a Bíblia. Ouça o que ele falou, baseado em quê, e ouça o que eu estou falando, baseado nas Escrituras Sagradas. Deus deixou o povo passar fome e sede no deserto, depois de ter liberto o povo de uma escravidão. Deus fez Josué chorar dentro da sua tenda quando perdeu uma batalha simples. Ah, mas havia um traidor. A gente está envolvido com gente traidora, que a gente pensa que é e não é. E muitas vezes Deus, como no caso de Josué, Deus não falou para a gente antes da gente perder. Deus deixa a gente ir. E a gente perde uma batalha. Fogo ardente, tempestades, tribulações e provações virão, e por meio destas coisas Deus trabalha as seguintes coisas. Primeiro, às vezes, quando o fogo ardente, tempestades, tribulações e provações vêm em nossas vidas, podemos pensar que são permitidos por estarmos fazendo algo errado. Mas não. Então, quando o fogo ardente, as tempestades, tribulações e provações vêm, às vezes, primeiro, vêm em nossas vidas e nós chegamos até a pensar que são permitidos por estarmos fazendo algo errado. Não, nem sempre. Nem sempre é assim. Os cristãos primitivos não foram jogados na arena porque estavam fazendo coisa errada, estavam jogados na arena porque não negaram o nome do Senhor. Em segundo lugar, algumas vezes podemos ver o trabalho do fogo ardente, tempestades, tribulações e provações, mas em outras vezes nós não conseguimos ver coerência nisso. Algumas vezes o trabalho do fogo ardente, da tempestade, das tribulações e provações são simplesmente para nos conformar à imagem de Jesus Cristo. Isso aqui era uma pedra de ouro que precisou passar pelo fogo para ser arredondada, para ficar uma joia. Assim somos nós. Deus às vezes usa o fogo para nos amolecer, para fazer o formato de Cristo Jesus. Outras vezes as tempestades são inexplicáveis sob o nosso ponto de vista. Mas quando chegarmos no céu, entenderemos por que Deus permitiu aquela tempestade e por que algumas tempestades duraram tanto tempo. Só no céu que nós vamos entender isso. Jó passou pelo que passou, perdeu tudo que perdeu, e Deus não deu nenhuma explicação para ele, mas hoje ele lá no céu está sabendo. E assim é na nossa vida. Deus não deu satisfação para Jó. E em algumas tempestades Deus não vai dizer porquê e a gente não vai entender. Só quando nós chegarmos lá na glória. Não podemos controlar, nem tampouco dizer quando o fogo, a tempestade, as tribulações e provações irão começar ou acabar. Não temos como prever isso. O que a gente não pode esquecer é que Deus, não porque é mau, não porque é indiferente com a gente, não. O que nós não podemos esquecer é que nós não vamos morrer afogados. Nós não vamos virar cinzas. As tribulações não vão afetar o nosso emocional e a nossa espiritualidade. Porque isso é o processo de Deus para nos fazer semelhantes ao Filho dele.
que sofreu muito mais do que você. Jesus sofreu por causa de nós, que não merecíamos. Nós estamos sofrendo muitas vezes por causa das nossas escolhas erradas. Você está aí? Um dia, todo fogo ardente, toda tempestade, toda tribulação e provação terão um fim. Mas enquanto nós não sairmos desta dimensão, nós não sabemos quando vem e quando acaba. E é aí que a gente pode dizer: nada é mais importante do que a graça de Deus. Quando observarmos com os olhos da fé o todo, veremos o plano final e o propósito de Deus com todos esses momentos difíceis na nossa vida. Por que perdemos coisas que tanto gostamos? Porque estas coisas que tanto gostamos, de repente, pode diminuir o nosso amor pelo nosso Deus. Por que Deus pediu a um pai para sacrificar um filho? E o pior é que esse filho viu tudo. Esse filho foi ensinado a temer a Deus e sabia que para fazer um sacrifício precisava de um cordeiro, de um animal. E ele ajuda a montar no altar a sua fogueira. A Bíblia não comenta os detalhes, mas Isaac teve que ser colocado ou deitado sobre aquela fogueira, aqueles gravetos. E o que um pai faz? Às vezes a gente não precisa sacrificar o Isaac, mas a gente precisa mostrar para Deus que estamos dispostos a sacrificar todo e qualquer Isaac na nossa vida. Porque quando a gente não está disposto a sacrificar, Deus vai nos ensinar a sacrificar, porque nada pode ocupar o lugar de Deus no nosso coração e na nossa vida. Nada. Eu quero ficar hoje só com esse pedaço aqui, esses dois textos, um de Pedro e outro de Paulo. E eu tenho mais 4 mensagens ou 3 mensagens sobre essa questão de fogo ardente, tempestade, tribulação e provação. Ou você vai ficar com o pessoal da esquerda, ou você vai ficar com o pessoal da direita. Ou você vai acreditar no pessoal que está no poder, ou você vai acreditar no pessoal que quer assumir o poder. Todos os dois estão errados, porque cada um fala daquilo que lhe é conveniente. Nesse caso, você não tem que ficar do lado de ninguém. Você tem que ficar em cima do alicerce que é Cristo. Você tem que consultar nas Escrituras Sagradas qual é a vontade de Deus e qual é o projeto de Deus. Porque o pessoal da direita vai dizer que não é bem assim, que nós não nascemos para sofrer, e que se Deus é Deus de amor, como é que Ele vai permitir a gente passar pelo fogo ardente? O da esquerda já acha que tudo é o diabo. O diabo é o culpado de tudo, coitado. O diabo não amarra homem nenhum e põe um homem, pega um homem com a sua mão e põe sobre uma mulher para eles adulterarem. O diabo não faz isso. O diabo fala, olha ali. O problema é se você olhar. Tire o olho, porque ele só precisa que você olhe. E para isso, tem todas as outras tentações. É no poder da palavra do diabo. Ou você vai ficar no poder da palavra de Deus. Adão preferiu o poder da palavra do diabo. E olha, a palavra do diabo tem poder. Mas é um poder que te leva para as trevas, para o inferno. Mas o poder de Deus restaura a tua vida. O poder da palavra de Deus faz você ter força contra a palavra, o poder da palavra do diabo.
Porque o diabo não pegou uma arma, um canhão e apontou para Adão e disse: se você não fizer isso, eu vou te matar. Ele não fez isso. Ele falou: não, o que Deus falou está errado. Não é bem assim. Foi na palavra. E é por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus, porque nós temos que vencê-lo na palavra. Porque foi pela palavra que Adão e Eva perderam. Então é pela palavra de Deus que nós temos que vencer. E para isso você tem que conhecer a palavra. E você precisa reagir ao fogo ardente, você precisa reagir às tribulações, você precisa reagir às tempestades usando a palavra. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está me dizendo que ele não está em mim. É pela palavra. Deus me amou de tal maneira quando eu não prestava, que pôs o filho dele na cruz do Calvário no meu lugar. Então, e agora que eu conheço, o que mais ele não vai fazer por mim? É a palavra. Não adianta ficar estressado e nem abalado emocionalmente. É pela palavra. Se joga daqui, aí Jesus fala: não, está escrito o contrário que você está me mandando fazer. É pelo poder da palavra de Deus que nós passamos pelo fogo ardente. É no meio destas situações que a gente diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E o mais, depois que eu passar por isso tudo, vai ter uma mesa lá preparada para mim. E os meus adversários que queriam me derrubar e que falaram que eu não ia passar, eles vão ter que ver eu sentado à mesa com o meu Senhor. A mesa que o Senhor preparou para mim. Domingo que vem tem mais. Você tem que estar familiarizado com o fogo ardente. Você tem que estar familiarizado com as tempestades que os discípulos passaram. Você tem que estar familiarizado com as tribulações que Paulo passou. Você precisa estar familiarizado com todas as provações de todos os crentes fiéis ao Senhor. Porque a finalidade destas coisas desagradáveis é preparar você para passar pelos portais eternos. Então, se você está sendo preparado para passar pelos portais eternos, nenhuma destas coisas vão te destruir. Você é indestrutível. Fala isso para quem está ao seu lado. Fala: você é indestrutível. Quando o diabo fala para mim: é assim que ele faz. Aí você que já está apavorado, você que não está enquadrado naquele texto, diz: não se atemorizará o meu coração de más notícias. Né? Aí o diabo ganha você fácil. Ele nem precisa falar mais nada. Ele fala assim: ele nem precisa dar a notícia. Porque você já caiu com... E quanto menos a gente conhece a Bíblia, mais vulnerável a gente vai ficar para o do diabo. O apóstolo Paulo falou que em todas as coisas eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e... é por aí. Então, quando o diabo falar assim... você fala: aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor, até ele ficar rouco. E você vai falar assim: sai daqui em nome do Senhor. E aí vai... é ele que tem que gemer, não você. Porque Deus está aprendendo, está ensinando a você a não se apavorar com as coisas que matam. E sim, ter fé. Porque as coisas que matam em você, o efeito é contrário. É vida, é força, é fé, é paz, é alegria no Espírito Santo. Amém? Esta paz que eu sinto em minha alma... não é porque tudo me vai bem. Tem que cantar com fé.